Saudações a todos, seja bem-vindo ao canal Data Science. Então nós vamos construir este projeto aqui, já feito de IT Vendas Moçambique 2023. Nós vamos construir esse dashboard e nós aqui faremos algumas análises de venda por região, por produtos, as receitas por vendedor, e nós vamos construir esse KPI juntos e ela vai ajudar na tomada de decisão. Então nós também vamos usar a linguagem DAX para fazermos aqui alguns cálculos. E nós também vamos criar tabela calendário e todos sejam muito bem-vindos. Mas antes, se inscreva no canal e possa acompanhar os demais conteúdos que serão publicados e também possa compartilhar com os demais. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E para começarmos com a construção deste projeto, nós vamos aqui abrir um novo Power BI. Em seguida nós vamos carregar os nossos dados, ou vamos conectar os nossos dados, que é este IT Venda. Então nós aqui conseguimos ter uma pequena visualização dos nossos dados brutos. Então nós temos aqui o load, transforma e o cancel. Então o load, se nós clicarmos aqui, ela vai carregar diretamente para o Power BI. Então quando que aqui na transformação nós vamos carregar, vamos conectar, vamos levar os nossos dados para o Power Query, onde nós aí vamos fazer alguns tratamentos dos nossos dados. Então nós vamos clicar aqui. Então ela automaticamente abre essa nova janela de Power Query Editor, onde nós vamos fazer aqui as nossas edições dos nossos dados. E em seguida nós vamos fazer aqui algumas transformações dos nossos dados. Aqui podemos mudar o nome. Então aqui temos a nossa tabela calendário. Então é importante nós verificarmos aqui o formato dos nossos dados. Como podemos ver aqui, os nossos dados como sendo uma tabela calendário, então nós vamos manter. Ela já está em formato de data. Temos aqui a região, aqui temos a quantidade de produtos, preço unitário. Então aqui temos método de pagamento. Por exemplo, aqui no método de pagamento nós temos espaço vazio, por isso que aqui aparece o que? Esse aqui empty, que é vazio. Então nós podemos trocar ou podemos substituir. Então para nós substituirmos, podemos entrar aqui em transformação. Então temos aqui onde vem replace values. Então temos aqui o null, podemos substituir por não especificar, sem especificação. Sem especificação.
Então nós podemos substituir aqui, nós já vemos aqui que o nosso método de pagamento ela está sem especificação. Então a seguir nós vamos aqui trocar isso aqui para colocarmos vendas. Vamos mudar o nome para vendas. Então nós vamos aqui também criar mais duas tabelas, que é a tabela calendário, assim como outra tabela de região. Então para tal nós podemos duplicar. Então aqui nós duplicamos, nós podemos clicar aqui, uma vez que nós queremos tabela calendário, ela é de região. Então vamos selecionar esta coluna e vamos remover as outras colunas. E para nós removermos os valores duplicados, nós vamos entrar aqui no Home, depois vamos entrar aqui Remove, Duplicate. E aqui temos aqui esta linha aqui com o valor vazio. Então podemos aqui filtrar. Então em seguida nós já temos aqui esta coluna de região. Então é importante que a gente coloque o nosso ID ou o índice neste caso. Então vamos a partir do adicionar coluna from one. Então nós já temos aqui o nosso ID região. Vamos copiar este aqui, vamos colar aqui. Então nós já temos aqui a nossa de região. Então já temos aqui a nossa ID região e também a nossa coluna de região. Então o que nós queremos é pegarmos esta coluna, o ID de região, para colocarmos aqui na nossa tabela de vendas. Para tal nós vamos selecionar aqui e aqui no Home nós vamos entrar aqui, clicamos aqui consulta ou mesclar. Então nós vamos mesclar a nossa consulta, clicamos aqui. Então temos aqui o nosso ID de vendas. Então nós selecionamos, aliás, nós selecionamos aqui porque nós queremos região. Vamos na tabela de região, clicamos aqui. Não, nós conseguimos ver que elas estão conectadas, estão selecionadas. 995 de milhinhas da primeira tabela. Então em seguida nós clicamos aqui em OK. Então nós clicamos aqui, uma vez que nós queremos nosso ID de região. Então nós não vamos selecionar esta aqui região, porque nós já temos o que? A coluna que tem que conter região, nós apenas queremos o ID. Então clicamos aqui, o ID, então nós já temos aqui o nosso ID região. Então já temos aqui o nosso ID região. Em seguida, uma vez que nós já temos o nosso ID região, nós podemos remover esta coluna aqui. Temos que remover esta coluna de região. Agora que temos as duas tabelas, vamos criar uma nova tabela de calendário. Para tal vamos entrar aqui, novos recursos, clicamos aqui,
Então, aqui nós podemos entrar aqui no Home, depois Editor Avançado, e podemos apagar isto aqui. Vamos aqui colocar a data mínima, que é a menor data. Então aqui vamos criar a lista, vamos colocar essa função list mini, vamos abrir parênteses e vamos colocar vendas, que é a nossa tabela de vendas, em que nessa tabela de vendas nós temos ali uma coluna de datas. Então temos que colocar exatamente como ela está escrita. Em seguida podemos colocar a data máxima. Colocar aqui list a data máxima e colocamos aqui vendas. Colocamos a nossa data. Então, de seguida, já temos aqui a data máxima e a mínima. Então, nós queremos saber a quantidade de dias. Quantos dias? Então, para sabermos a quantidade de dias, nós temos aqui a função duração dias. Então, nós vamos colocar aqui a data máxima menos a data mínima. Colocamos aqui mais 1. Então, isso vai corresponder a 365 dias ou 366 dias. E de seguida vamos colocar aqui faremos a nossa lista de data. Em que essa lista ela vai aparecer aqui todas as datas que estão na tabela de vendas. Então vamos colocar aqui list vamos aqui a data mínima, vamos colocar aqui a quantidade de dias e aqui podemos colocar a duração de dias. Aqui nessa duração de dias nós temos aqui as horas, temos aqui minutos, temos minutos e temos aqui segundo. Então é assim como nós criamos aqui a nossa tabela de calendário. Então em seguida nós já uma vez que nós queremos essa lista de datas, então nós podemos pegar este nome e podemos vir substituir aqui. Então é importante
nós termos atenção aqui, porque ela está a dizer que não nenhum erro ela foi detectada. Em seguida nós vamos clicar aqui em Done. Então ela logo aparece aqui a lista com todas as datas de vendas que estão contidas aqui. Então, em seguida nós podemos transformar esta lista em uma tabela. Então, nós já criamos aqui a nossa tabela. Então, aqui nós podemos colocar aqui a nossa data. Clicamos aqui em nossa data. Então, podemos também renomear, colocar aqui calendário. Então, já temos aqui a tabela de calendário, mas antes também, como nós podemos ver aqui o formato, ela está em forma de texto. Então, podemos clicar aqui, vamos converter para data. Então, ela já está aqui, já tem um formato de data. Então, em seguida, nós vamos adicionar as outras colunas. Então, neste caso, nós podemos clicar aqui, adicionar colunas. Queremos aqui o ano. Vou colocar aqui o ano. Em seguida, então, depois nós temos o mês aqui, selecionamos o mês e vamos aqui adicionar a coluna. E aqui vamos colocar um mês abreviado. Clicamos em Enter e ela aparece. Depois clicamos de novo aqui em FF. Clicamos em Enter. Ela já aparece aqui os meses abreviados. Vamos clicar em OK. E vamos substituir aqui pelo nome do mês abreviado. Então, em seguida, voltamos aqui na data. Vamos adicionar a nossa coluna. Adicionamos coluna de trimestre do ano. Trimestre, então, temos aqui os 4 trimestres e nós podemos adicionar aqui um prefixo. Entramos em transformar, formato, adicionar prefixo. Podemos colocar aqui T, espaço 0. OK, vamos ter aqui o nosso trimestre. Podemos voltar aqui, vamos adicionar o nome dos dias. Então, aí temos esse nome dos dias. Também podemos escrever o nome da semana. Nome da semana. Nome da semana. E também podemos abreviar. Podemos colocar esse nome da semana de forma abreviada. Selecionamos a nossa coluna, vemos aqui, adicionar coluna, a partir da coluna da seleção. Aqui escrevemos nós já temos aqui os dias da semana de forma abreviada. Clicamos aqui em OK. Podemos copiar este nome e vamos colocar aqui o nome da semana de forma, vamos colocar aqui de forma abreviada. Clicamos em OK. Então nós já temos aqui
nossas três colunas, três tabelas já criadas. Então em seguida nós vamos carregar todos os nossos dados que aqui nós criamos no Power Query. Vamos para, clicamos aqui em Home, depois clicamos aqui Close and Apply. Vamos clicar aqui, fechar e aplicar. Então, nós vemos aqui que nossas tabelas já foram carregadas para Power BI. Então aqui nós já temos aqui as nossas colunas, temos aqui a nossa tabela de região, temos aqui a nossa tabela de vendas. Então aqui nós vamos criar um relacionamento. Então, visto que aqui este relacionamento ele já foi criado de um para muitos, quer dizer que nós temos aqui nessa região aqui, cada região ela tem o seu ID. Então ela está conectada com o ID da região de venda. Então aqui nós vamos também conectar, fazer esse relacionamento de um para muitos, que temos aqui a nossa tabela de data, nossa coluna de data, e temos aqui a nossa data, que é este aqui. Então nós vamos fazer este relacionamento, coluna data com este. Então aqui nós conseguimos ver aqui de um para muitos esta conexão aqui. Depois daqui nós vamos salvar. Então nós já temos aqui essa nossa conexão. Então aqui nós já temos o nosso visual, onde nós vamos construir aqui os nossos gráficos. Então para começar nós vamos criar aqui uma pasta onde nós vamos colocar aqui vamos criar uma tabela só para colocarmos as nossas funções ou as nossas fórmulas de cálculos que nós havemos de fazer. Então vamos ver aqui cálculos. Então ela já aparece aqui. Então nós vamos clicar aqui, clicamos à direita, nova medida, vamos aqui escrever nós queremos total, quantidade de produtos que foram vendidos. Então nós temos aqui a soma, vamos somar aqui as nossas vendas. Então nós queremos aqui a quantidade das vendas. Então nós temos aqui a função soma e ela nos diz o que vamos somar, o que? A coluna de vendas. Então nós aqui já temos aqui a nossa coluna de vendas. Temos esta coluna de vendas, então em seguida vamos criar uma outro cálculo. Queremos também saber o total das receitas, então nós podemos clicar aqui, nova medida. Então nós vamos colocar total, receita, então nós vamos usar esta função em vez de nós usarmos a função soma, nós vamos usar essa função soma Excel. Então essa soma Excel
Então aqui o que nos diz que ela retorna a soma de uma expressão avaliada para cada linha da tabela. Então nós temos aqui a nossa tabela, primeiro é a nossa tabela, temos aqui qual é a tabela que nós estamos a trabalhar com ela, que é a tabela de vendas. Então a nossa expressão, o cálculo que nós queremos fazer é o quê? O que nós queremos calcular é a quantidade do produto vezes o preço unitário. Então, colocamos aqui Enter. Então nós já temos aqui o nosso preço, a quantidade de receita, o total de receita, que são 33 milhões. Então podemos converter isto aqui e colocarmos em nossa moeda. Nossa moeda é medical. Então em seguida nós podemos também colocar queremos colocarmos a receita em função do mês anterior. Então vamos voltar de novo, clicamos aqui à direita do mouse, nova medida, vamos colocar aqui receita mês anterior. Então nós aqui vamos usar esta função aqui, calculate. Este avalia uma expressão e modifica o contexto em função do que? Do seu filtro. Então nós temos aqui o total da nossa receita. Então nós vamos adicionar aqui a função data, esta função aqui de data. Então ela nos dá aqui, ela modifica as datas e apresenta as datas de forma especificada, num intervalo especificado. Então aqui nós temos aqui a nossa data calendário, calendário de data. Então uma vez que nós queremos o quê? Avaliar ou analisar, criarmos essa função, a receita do mês anterior. Vamos colocar aqui -1 mês. Podemos fechar. Aqui temos aqui a receita mês anterior. Vamos colocar essa receita aí. Então nós podemos aqui colocar um filtro só para fazermos uma pequena análise. Vamos colocar aqui calendário, nome do mês. Vamos colocar aqui o mês. Vamos colocar o mês aqui. Temos, por exemplo, o mês de abril. Por exemplo, aqui o mês de janeiro, ele aparece o quê? Vazio, porque não temos o mês anterior. Então, estamos a dizer que o mês de janeiro temos 3 milhões. Quando vamos para o mês de fevereiro, nós temos o mês anterior, que é janeiro. Temos o quê? O valor de 3 milhões. E o mês de fevereiro nós temos aqui o valor de 2 bilhões. Em seguida nós vamos calcular a quantidade de meta, ou a quantidade de
dos produtos vendidos mês anterior. Temos colares, vamos colocar aqui quantidade mês anterior. Então aqui já temos aqui a nossa quantidade mês anterior. Em seguida nós podemos calcular a variação de quantidade. Neste caso podemos para aqui a nossa medida que é variação quantidade. Menos a quantidade menos a quantidade do mês anterior. Então neste momento nós vamos trabalhar aqui vamos tentar calcular os KPIs e vamos querer calcular essa diferença aqui de valor em termos percentuais, esta variação. Então nós vamos calcular esta variação em relação ao mês anterior, que ela é dada por esta expressão aqui em inglesa. Então podemos só escrever aqui variação. Vamos colocar entre parênteses percentual. E vamos colocar aqui dividir. Temos aqui a receita total menos a receita mês anterior por receita mês anterior. Nós temos esse valor aqui. Vamos dizer que é 0,1 ou correspondente a 11%. Então nós, visto que nós queremos colocar as setas para cima quando os valores são positivos, a variação é positiva, assim também como a seta para baixo quando o valor percentual for negativo. Então para tal nós vamos continuar a desenvolver a nossa função. Vamos colocar aqui esta função var aqui variação será igual aqui vamos colocar nossa seta para cima. Então aqui a nossa seta para cima, vamos usar a função, esta função aqui. Então ela aqui pede um código, né, que caracteriza este valor.
Então aqui nós vamos colocar aqui este código. Este código ela pode ser encontrada na internet. Então aqui podemos escrever aqui este código. Podemos adicionar aqui um comentário usado para colocar a seta para cima. Para cima ou baixo ou para baixo. Vamos criar a outra. Seta para baixo. Então aqui vamos usar este valor. Então aqui vamos adicionar o nosso formato. Então vamos usar essa função format. Então como é que eu quero que ela esteja? O formato em forma percentual. Então, aqui. Então vou colocar forma de texto, esse é 0,00 percentagem. Vou colocar aqui o resultado final. Então esse resultado será dado de forma condicional. Vamos usar a função if. Então se esse valor percentual se for maior que 0, eu quero que ela esteja para cima. Seta para cima. Vou concatenar. Vou concatenar com o meu formato. Vai aparecer forma percentual mais o percentual. Caso contrário, a seta vire para baixo. Vou concatenar. Formato. E aqui quero retornar o resultado. Então aqui nós conseguimos ver que está seta para cima 10%. Aliás, o valor é positivo.
valor positivo, então nós estamos a ver esse sinal aqui. Vamos experimentar usar nossa segmentação. Vamos colocar aqui mês. Vou para baixo, aceita virar para baixo. Por cima ela está em positivo. Então vamos. Então aqui a nossa. Vamos mudar isso aqui. Falhamos aqui. Que é 112,05. Então, se ela for positiva, a seta é virada para cima. Então, se for negativa, a seta é virada para baixo. Então, após construirmos as nossas funções, nós já podemos começar a colocar nossos visuais. Então, para tal, nós vamos carregar aqui nosso background, que nosso background ela foi criada no PowerPoint. Então este aqui é o nosso background. Então este background ela foi criada aqui no PowerPoint, que é este aqui. Então nós aqui vamos fazer as nossas formatações. Podemos usar este cartão aqui para que nós conseguirmos adicionar outros dados. E nós temos aqui o valor total de receita. Podemos também adicionar ou formatar os nosso gráfico, nosso cartão. Vamos adicionar o valor do mês anterior, a receita. Então, temos aqui a receita do mês anterior. E também podemos adicionar aqui o nosso detalhe. Aqui no detalhe, nós vamos adicionar aquela variação de forma percentual. Então nós temos esta variação. Vou ver o background. Vamos colocar aqui, vamos colocar esta cor cinza. Aqui podemos colocar mês anterior.
Vamos formatar. Colocar aqui 2 pontos. Vamos colocar de cor preto, branco. Aqui no título, nós podemos retirar esse subtítulo. Podemos colocar a cor branca. Remover as bordas. Esta linha de divisão podemos colocar uma outra cor. Vamos aqui pegar a cor esta cor aqui. Vamos pegar esta cor aqui. Podemos colar aqui. Ler receita. Então, podemos apagar este aqui. Então aqui nós vamos copiar e colar. Vamos adicionar aqui quantidade total. Então nós vamos formatar isto aqui. Então vamos colocar este valor, unidade. E podemos também colocar aqui vírgula, e podemos também adicionar o valor de mês anterior. E aqui nas nossas referências vamos adicionar aqui quantidade mês anterior. Então esta coisa podemos aqui colocar, editar aqui mês anterior, colocar cor branca, e o valor podemos também colocar cor branca. Vamos colocar aqui vamos colocar aqui um ponto. E também podemos adicionar algum detalhe. Esta variação aqui. Então nós aqui já temos aqui total quantidade. Podemos formatar aqui quantidade. Então em seguida nós vamos colocar aqui, vamos criar uma função para o formato condicional, para que este valor aqui
altere. Se for positivo, ela se torne verde, e se for negativo, também se torne a cor vermelha. Também vamos criar essa nova função. Então, vamos prosseguindo. Vamos criar uma medida do formato condicional desta variação em relação ao mês anterior. Aqui vamos colocar esta função variação mês anterior igual divisão receita total menos receita mês anterior. Dividir por receita mês anterior. Fecha parênteses. Então, retorno. Formato condicional. E se se o valor for maior que 0, quero que apareça 1, caso contrário seja 0. Então, nós vamos entrar aqui em detalhes. Então, para formatação da cor, vamos entrar aqui, formatação condicional, vamos colocar aqui a regra. Nós temos a função que é esta aqui. Aqui vamos adicionar duas regras. Então, se o valor for igual a 1, tem que aparecer a cor verde. Então, se for igual a 0, aqui tem que aparecer a cor vermelha. Isso aqui. Então aqui eu posso remover o background. Posso deixar assim. Posso colocar assim. Então se formos colocar aqui a nossa segmentação, vamos colocar aqui o mês. Forma de lista. Então aqui vamos remover esse. Vamos tirar este blank. Então nós já temos aqui o mês. Só que se vamos já ver aqui o mês, ela está baralhada, não segue a ordem dos meses. Então, e aqui mais em diante poderemos formatar. Mas se formos a ver aqui, vemos que o valor aqui alterou para positivo, assim como para negativo. Então, de seguida, nós vamos colocar aqui nosso KPI.
mas antes nós podemos aumentar aqui o tamanho. Podemos aumentar o tamanho aqui para 25 e também o tamanho aqui tem nossas referências para 12. Podemos fazer o mesmo aqui. Vamos aumentar para 25. Podemos aumentar aqui para 12. Para 12. Então nós podemos adicionar aqui o gráfico de colunas e podemos aqui colocar o mês, assim como a receita, falou da receita total. Vamos tirar este. Então ela está aparecendo aqui o mês de agosto porque ela da seleção. Então nós podemos tirar esta seleção aqui. Podemos fechar. Aqui nós conseguimos ver aqui os meses. Então para colocarmos os meses em ordem, podemos entrar aqui. Então, aqui nós conseguimos ver que os meses não estão em ordem. Então nós vamos entrar aqui, essa tabela, calendário, vamos selecionar o mês, pode ser este o mês não abreviado. Clicamos aqui, vamos para o número de mês. Então ela já aparece. Podemos fazer o mesmo aqui para o número de mês. Voltando, podemos colocar aí o número do mês. Aqui nós já temos janeiro até dezembro. Então o que nós queremos aqui, nós queremos, vamos formatar. Vamos remover título, valores dos eixos. Aqui o tamanho das barras também. Então aqui nós vamos permitir colocar a formatação condicional para mudarmos a cor. Então aqui vamos remover. Então aqui vamos também remover a borda do nosso visual. Então ela vai ficar assim. Então, podemos copiar e colar aqui. Então
aqui exatamente. Vamos fechar isso aqui. Então nós aqui queremos colocar quando nossa barra for o valor máximo, que apresenta uma cor diferente, assim como o valor mínimo apresenta também uma cor diferente, ou uma barra com valores baixos. Então, para tanto, nós vamos aqui criar mais uma função. Vamos criar mais uma fórmula de formato condicional das barras. Então vamos colocar aqui esta função e vamos colocar máximo valor, que é o valor máximo vai ser igual à função máximo. Vamos usar este aqui, apresenta valores máximos. Então vou usar esta outra função somar e a tabela que nós queremos é a tabela calendário. Aqui a nossa tabela calendário e aqui temos o grupo de colunas que é número da tabela calendário, que é o que? Número do mês. Escrevemos aqui o total. Total receita. O total receita. Fecha parênteses. Vamos colocar aqui total receita. Fecha parênteses. Então aqui nós temos aqui o valor máximo. Então vamos obter também o valor mínimo. Vamos criar outra função para valor mínimo. Vamos aqui sumário. Temos aqui função all selected. Nós temos nossa tabela de calendário. Temos aqui o número do mês. Então temos aqui total receita. Total receita, depois vamos fechar e teremos aqui retorno. Total receita. E o que nós queremos aqui retornar. Então nós vamos usar essa função aqui, switch.
Então, a função switch ela retorna valores diferentes, mas dependendo do valor da expressão, ela sempre acompanha dessa função true. True quer dizer, então aqui nós vamos ter o valor máximo. Será igual ao que? A receita. Receita total. Então, se o valor máximo for igual à receita total, então eu quero que ele tenha o valor que seja verde. Poderia colocar um código. No caso, também tenho o valor aqui mínimo. Será igual a total receita. Que seja vermelho. No caso contrário, ele retorna em cinzento claro. Vamos fechar. Clicamos gente. Então nós vamos aqui colocar aqui o nosso formato, formatação da cor. Vamos colocar estampar. Então nós já temos aqui só para. Então isso aqui não está aparecendo. Vamos verificar aqui o nosso. Read. Então nós já temos nossa barra aqui. Então nós faremos o mesmo para este aqui. Então para tal nós vamos copiar, selecionar aqui, vamos criar uma nova medida. Vamos colocar aqui essa barra de quantidade. Aqui vamos colocar total quantidade. Aqui vamos colocar total quantidade. E vai retornar total quantidade. Aqui também total quantidade. Total quantidade. Total quantidade. Aqui total quantidade. Total quantidade. Vamos enter. Então nós vamos entrar aqui em formatação condicional. Aliás, parar de quantidade. Aqui nós vamos enter. Então, é exatamente isso que nós queremos mostrar. Então, de seguida, nós vamos criar outros gráficos de receita por vendedor, por região e por produto. Então, nós vamos usar aqui
gráfico de colunas. Então, neste gráfico de coluna aqui nós queremos a receita total. A receita total por vendedor. E aqui a receita total por vendedor. Então aqui vamos colocar a formatação condicional. Valor máximo. Podemos buscar aqui vamos colocar este valor, vamos copiar este código e vamos colocar aqui. Podemos entrar aqui também. Então podemos formatar. Podemos formatar aqui. Total receita por vendedor. Podemos remover esse subtítulo aqui. Podemos tirar este valor aqui e podemos adicionar os valores aqui. Podemos também tirar o background. Então, vamos copiar este gráfico e vamos colar aqui. Então nós aqui queremos a receita por produto. Os produtos aqui. Temos esses nossos produtos. Então nós também faremos como podem ver aqui, nós aqui vamos criar um gráfico por região. Vamos criar um mapa. Nosso mapa aqui por região. Vamos colocar aqui a nossa região e vamos colocar o valor da receita total. Então ainda não está a aparecer aqui. É importante aqui na nossa tabela nós temos aqui as regiões da tabela. Podemos por cidade. Então já vai aparecer aqui a cidade que já aparece aqui a nossa região. É a cidade, as cidades capitais de Moçambique. Nós temos aqui Chimoio, então nós vamos formatar. Vamos formatar, vamos tirar o background. Vamos tirar o subtítulo.
receita por região. E ali a cor. Vamos colocar este aqui. Então as cidades. Vamos colocar. Vamos aqui, já conseguimos ver a cidade de Tete, Nampula. Temos aqui a cidade de Matola, também como Maputo. Então podemos colocar também nossa segmentação aqui por vendedor. Vamos colocar os nomes dos vendedores. Então aqui nós podemos colocar esta segmentação aqui, esta segmentação aqui, aparece com os nomes dos vendedores. Vamos ter o subtítulo. Aqui nós vamos formatar. Então nós vamos avançar aqui com a nossa formatação. Vou manter aqui o número 12. No caso, se for passado por cima, vamos botar aqui para 13. Vamos colocar aqui. Certamente. O ícone que seja este aqui, quando selecionado. Então aqui nós vamos colocar esse espaço aqui, espaçamento aqui no múltiplo.
nós queremos segmentar para que seja aplicável para todos os gráficos, menos para este, porque nós já temos aqui o nosso vendedor. Então vamos entrar aqui. E no nosso gráfico. Exatamente. Vamos tirar. Em seguida nós vamos criar os outros gráficos para análise mensal, trimestral e semanal. Vamos criar aqui gráfico de colunas. Vamos colocar aqui a nossa receita por mês. Aqui nossa para. Aliás, vamos criar aqui para nosso gráfico de. Vamos começar com um gráfico de linha. Nós queremos aqui ver aqui esta comparação de receita por mês. Vamos colocar aqui o nome do mês. Aqui nós vamos fazer esta correlação de receita e receita do mês anterior. Então, aqui para o nosso gráfico nós vamos desativar aqui esta interação aqui. Vamos filtrar. Então vamos colocar aqui o nosso formato. Vamos remover aqui este. Aqui nosso. Então aqui nós temos esse nosso gráfico. Nosso gráfico de comparação, gráfico de linha, comparação de tendência. Nós vamos fazer a formatação deste gráfico. A legenda podemos colocar em cima. E podemos remover aqui o nosso subtítulo. Vamos colocar aqui receita, total da receita por mês. Receita por mês versus mês anterior. Aqui. Exatamente. Aqui nós temos aqui o nosso gráfico. Podemos formatar ainda mais nossas linhas.
Então aqui conseguimos ver que existem várias formas de nós formatar os nossos gráficos, as nossas linhas. Então aqui vamos colocar, agora podemos aqui aumentar, podemos colocar aqui a marca. Podemos aumentar. Voltando para a receita do mês anterior. Aqui podemos colocar isto aqui. Podemos colocar estes. Como podemos colocar este? Podemos manter esses pontos. Então nós podemos manter, podemos tirar também o nosso background. Aqui também vamos remover o background. Então vamos também editar aqui nossa segmentação. Aqui vamos colocar aqui um mês, nome do mês. Então exatamente isso, estamos quase chegando à parte final. Então vamos continuar aqui na construção do nosso gráfico. Então criar um gráfico a partir. Nós queremos receita total por trimestre. Receita por trimestre. Vamos ver o que é isso. Então já consegui, encontramos. Então aqui nosso gráfico. Vamos colocar aqui desta forma. Então vamos colocar aqui por cima. Colocar por cima do nosso gráfico. Então aqui vamos formatar este gráfico.
as páginas. Vamos colocar aqui formatação condicional. Escrever aqui. Nosso código. Vamos colocar aqui. Então aqui podemos remover essa legenda. O título vamos colocar aqui toda a receita por trimestre. E podemos tirar este aqui. Vamos tirar o background. Então aqui vamos colocar os valores. Exatamente. Vamos baixar para 30. Então podemos colocar outra coluna. Para dias de semana. Então aqui vamos ter da semana por receita, por total de receita. Então para esse dia de semana também que não está em ordem. Temos que voltar aqui para o nosso calendário. Então nós não temos aqui números dos dias de semana. Então vamos voltar para a nossa consulta, nosso Power Query. Aqui na tabela calendário. Aqui nós vamos colocar aqui o calendário. Adicionar aqui os dias da semana. Então aqui da semana. Então podemos voltar. Então entramos aqui no dia da semana. No meio da semana e vamos colocar aqui por dia da semana. Aqui nós teremos a semana já em ordem.
Então aqui vamos fazer a formatação. Deixa eu colocar aqui o nosso gradiente. Então vamos aqui formatar por receita total. Então aqui vamos remover essa legenda, vamos tirar os valores eixo Y, então vamos adicionar aqui os valores, tá? E vamos remover também o count. Então, para esta formatação aqui, nós vamos voltar, na formatação está correto, que eu queria corrigir aqui, que é o total de receita. Ok, então vamos entrar aqui nesta nossa seleção. Nós temos este. Temos esses três gráficos aqui. Então nós vamos criar um grupo. Então temos esses três gráficos aqui. Então aqui nós podemos renomear por total de receitas. Temos três gráficos aqui. Total de receita. Então nós temos aqui, selecionamos, vamos adicionar aqui, vai ser mês, depois vamos selecionar, vamos adicionar trimestre, vamos selecionar aqui, vamos adicionar, vamos colocar aqui semana. Então vamos fazer o hide, vamos manter este aqui, vamos visual, vamos atualizar. Então vamos truncar esse, vamos abrir o trimestre, vamos data, vamos update, abrimos este, selecionamos,
para a semana, data, depois date. Então nós aqui já temos nossos dados já feitos. Então, para tal, nós vamos aqui inserir e vamos adicionar aqui o nosso botão de navegação. Este bookmark ele já aparece aqui. Este aqui ele aparece aqui: mês, trimestre, semana. Então, já criamos essa segmentação e nós vamos colocar aqui embaixo. Então nós faremos aqui a formatação. Aqui podemos dar para 20. Então aqui podemos por padrão ela vai, vamos colocar aqui a cor branca e aqui vamos colocar aliás aqui por padrão o texto ela vai permanecer esta cor aqui e com fundo branco e vamos remover as portas. E quando selecionado, o valor selecionado, vamos colocar aqui 12. Vamos colocar 12. Então aqui deve aparecer esta cor aí. E quando a gente passar por cima, que ela aparece também a cor 12. Ela aparece o tamanho 12, quer dizer. E a cor. Vamos colocar esta cor aqui. Então aqui a cor, vamos colocar branca. Então ela está funcionando perfeitamente. Então vamos aqui fazer alguns ajustes. Então aqui vamos fazer esse ajuste aqui, vamos reduzir aqui o tamanho. E sempre que for
para filtrar, para funcionar esta segmentação aqui, sempre temos que clicar no Control. Aqui no desktop, no Power BI Desktop. Então nós conseguimos aqui fazer a análise. Então nós chegamos ao fim da construção do nosso projeto e quero aqui agradecer pela atenção. Então não deixe de se inscrever no canal e compartilhar, dê o like e até a próxima.